Fala galera, tá começando mais um Catedralcast, tô aqui com ele hoje, Ayrton Senna e Augustinho Carrara. Meu Deus. Que maravilha, hein? Que piada boa. Tamo aí com o Samuelzinho, com o Augustinho. E Fala aí? Pessoal, tudo bem? Estamos Tudo aí. jóia, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde nublada, mas com temperatura de 38 graus Uau. Celsius em Belo Horizonte. Que exatidão. Hoje a gente vai falar sobre mentoria e já queremos agradecer aqui o patrocínio do nosso mentor que está ausente, porém patrocinou os Monster. A gente foi lá na geladeirinha obrigado. dele, pegou. Muito obrigado, Juan. Deus te Obrigado, abençoe. paizão. Amém. Mas é isso aí, gente. Vou deixar livre, se quiser Aham. começar, se você quiser começar. Mas o que significa ou o que é mentoria pra vocês, na prática mesmo? Quer começar? Não, eu acho que o Samuel tem muito a acrescentar nesse momento. Então vamos lá. Eu confesso pra vocês que a questão da mentoria pra mim, ela é algo novo, né? Algo recente, assim. Pra ser mais exato, desde quando eu comecei a vir na PIB ter um acompanhamento melhor com o Juan, que é o nosso pastor. Até então eu não entendia muito bem o que era uma mentoria. Pra mim era, sei lá, algum tipo... A gente ia numa palestra e assistia um cara falar, pra mim era uma mentoria. Era um coach. Tipo um coach. Hoje eu entendo a mentoria de uma maneira um pouco mais profunda. Eu entendo mentoria como algo vida na vida. Eu entendo mentoria como possibilidades de direcionamento, possibilidades de crescimento. Para mim, mentoria é isso, vida na vida. Uma pessoa que tá ali, que de alguma forma ela pode agregar muito na sua vida, entende? Então, para mim, mentoria é isso, né? Agora, sobre os resultados dela, como ela se dá, como ela funciona, acho que ao longo do podcast a gente pode discutir melhor. Pra mim, legal. a pregação era Jesus pra todos, mentoria era Jesus com os 12. Eu tenho um pouco isso. E você? Eu penso nessa mesma perspectiva. Eu lembro muito quando a gente fala sobre discipulado, né? Que a mentoria é algo parecido com o discipulado. Talvez pode ser até a mesma coisa. E eu me lembro de uma fala que geralmente os judeus têm, né? Que o discípulo é aquele que se suja da poeira que sai dos pés do mestre. Então ele anda tão próximo ao mestre que ele se suja da poeira que sai dos pés do mestre. Então isso eu acho muito interessante. Também na outra perspectiva da mentoria, que é transferência de conhecimento, transferência de capacitação. Ou seja, é um mestre transferindo para outro aquilo que transferiram para certo. ele. Exatamente. Isso que é legal, porque não é criado no próprio mestre, né? Ele não gerou dele mesmo todo o conhecimento que ele tem, toda a capacidade que ele tem. Alguém o mentoriou também. Então eu acho interessante essa perspectiva de mentoria, que é de transferência. Isso também me lembra o quê? Multiplicação, que é o que Deus nos chamou para fazer, né? Crescer e multiplicar em vários aspectos, inclusive nesse, de conhecimento, de capacidade. Então eu vejo mentoria nessa perspectiva. O Samuel já falou um pouquinho que como foi pra ele essa primeira reação, primeiro contato que ele teve, mas falem mais, aí conta o seu caso também, Augusto, como foi e quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com um mentor ou com uma mentoria? Porque, como a gente disse, não é algo normal na nossa geração, na Sim, nossa criação. Sim. Então, eu creio que é algo novo pra gente. Como foi? Pra mim, Augusto? Pode começar. Vamos lá. Pra mim, cara, foi algo muito bom, a princípio, porque o meu primeiro contato com a mentoria veio no momento que eu gostaria de ser mentoriado sem, na época, eu saber o que era isso. Foi num né? bom time, então. Foi num bom tempo, entendeu? Então, assim, eu tava passando um período muito complicado na minha vida. E, assim, tudo que eu gostaria era de uma pessoa de confiança para que eu pudesse expor aquilo que eu tava vivendo, né? E para que eu pudesse ouvir alguma coisa que fosse agregar para mim, de alguma forma. Então, assim, para mim a experiência foi positiva porque eu tinha uma lacuna que eu gostaria de ser preenchida, mas eu entendo também que pessoas que não têm, de repente, uma lacuna em suas vidas pode ter uma certa resistência, entendeu? A princípio. E pode pensar, mas pra que isso? Por que isso? Pra que serve? Eu preciso disso? Essa é a pessoa mais adequada pra fazer? Pra me ajudar? Cara, e eu digo mais, até nós que aceitamos a mentoria, em certos momentos a gente pensa isso Exatamente, mas é aí que eu ia chegar. A princípio, a aceitação da minha parte foi assim, muito positiva. Eu tive uma ótima aceitação, porque eu precisava disso. Né? Só que ao longo do tempo, essa demanda foi passando. Né? E eu já fui me resolvendo nessas áreas da vida. E à medida que eu fui convivendo com o meu mentor, ele foi percebendo algo em mim que eu não percebia até então. E que era algo que precisava ser pontuado, que precisava ser tocado. E quando ele começou a pontuar essas coisas na minha vida,
Aí eu comecei a ter uma certa resistência. E eu ia chegar nessa pergunta, porque em muitos momentos o mentor, ele nos pede algo, nos aconselha algo que é o contrário do que a gente quer. Isso é Eu, por interessante. exemplo, o Juan me mentoria desde que eu sou pequeno, e aí o Juan, com 18 anos, sai de casa, vai para São Paulo, eu, com 18 anos, saio de casa, vou para o Rio Grande do Sul, fico um tempo no Rio Grande do Sul, vou para São Paulo, o Juan vem para BH. Tô em São Paulo, minha vida tá perfeita, tô muito bem empregado, tô numa igreja bem legal, tô namorando, cara, tava tudo muito bom. O Juan vai falar assim, Renan, quero você em BH aqui comigo. Eu falei, não. Falei, não, você tem que vir pra cá. Eu falei, Juan, olha, eu tô ganhando tanto, a igreja tá assim, trabalho tá assim, namoro tá assim, BH não tem o que eu fazer aí. E ele, não, mano, seu lugar é aqui. Cara, até eu digerir e aceitar, eu não um aceitei. processo, né? E doeu, mas até que ele foi um momento e falou assim, olha, você tá me dando motivos plausíveis, eu quero que você me dê motivos espirituais, motivos de propósito. Sim. E aí me quebrou, porque de fato o propósito aqui ganhou. Foi isso, doeu, não Legal. foi fácil, não é o que eu queria. E eu na época, se fosse pela minha vontade, pelo que eu queria, tinha permanecido em São Paulo. Hoje eu olho pra minha vida e falo, que bom que eu não fiz o que eu queria, que bom Legal. que eu ouvi o que o meu mentor tinha pra dizer, que bom que eu vi o que Deus tinha pra dizer, porque a vida que eu tenho hoje, eu acho que eu não teria lá. E eu quero perguntar pra vocês isso, se teve algo que foi difícil, que seu orgulho bateu, que você não queria concordar, mas que hoje você olha e fala assim, uau, eu tava errado. Então, assim, no meu caso, a questão da mentoria começou muito cedo. Eu fazia parte de uma igreja que tinha células, e nosso líder de célula, ele era o nosso mentor ali. Então, ele estava nos ajudando, andando com a gente. Eu era pré-adolescente, e ele era mais velho, então ele tinha esse papel de mentoria, assim. E pode ter acontecido outras possibilidades, mas a que mais me marcou desse processo de mentoria foi o dia que eu me abri por completo, assim, contando coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. E aí eu comecei a pedir perdão por alguns pecados, me arrepender de alguns pecados, mas também contar algumas coisas que tinham me machucado durante a vida, na minha infância e tal. E eu comecei a falei. Eu era muito novo, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, quando eu passei por isso. E esse brother, um grande amigo, orou comigo. Nós tivemos um tempo muito bom e ele disse isso, que Deus estava me libertando, porque eu estava confessando, eu estava pedindo perdão e eu estava sendo liberto também daquelas mágoas, daquelas angústias. E realmente há cura quando a gente confessa, quando a gente fala, quando a gente se abre, né? A Bíblia mesmo já nos diz isso, né? Que há cura nesse processo. Então, na minha pré-adolescência, já tinha marcado em mim que esse processo era muito bom. Era um processo muito positivo e era um processo muito que acrescentava muito na minha vida. Então eu cresci com isso por um tempo, depois a gente acabou não tendo mais essa célula esse tempo e muitos anos se passaram. Fui ter de novo um outro momento assim com um pastor, que ele era meu tio, ele faleceu ainda, ele foi um mentor para mim em algumas coisas, e foi o mesmo processo. Eu tive esse tempo de cura, esse tempo de pedir direção mesmo. E eu lembro que é muito engraçado, né? Porque eu tava namorando já com a Sara, e a gente vai namorando e tava namorando. Deixa. Começamos a namorar cedo, né? Ela era mais nova. Tempo? Nessa época? Não, hoje vocês estão Hoje, quanto tempo? hoje Total. mês que vem a gente faz 9 anos que a gente tá junto. Cara, Namorando e casado. É muito tempo, né? Eu fiz um ano que eu conheço, namorei, noivei. fiz um mês, The semana Flash. passada, eu conheci minha esposa. 10 anos e um ano. Isso é louco. Então a gente foi nessa e tal, namorando, e foi ele que virou pra mim e falou assim, Augusto, deixa eu te falar um negócio. Você precisa casar, meu filho. Vambora, se adianta. Sai dessa. Você tinha quantos anos? Ah, cara, eu já tinha uns 20 e poucos. Eu casei com 24. Então eu devia ter uns 21, 22, por aí. Demorou então ainda. Não, demorou, porque eu não estava preparado estruturalmente, financeiramente, emocionalmente para isso. Ele que me adiantou, porque já era para eu estar pronto. Imagina se ele não Sim. tivesse adiantado então, né? Se ele não tivesse falado isso. Mas aí a gente entra, e eu queria até deixar um versículo aqui que eu estava lendo esses dias, não foi proposital, né, pelo tema, mas me marcou. Está escrito em Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante.
Então eu sou um caso de uma pessoa que andou errante por muito tempo Para abandonar repreensões por não ao ter uma longo da repreensão, por não ter mentoria. Eu tive na minha adolescência, na pré-adolescência, dei um salto de 12 anos, 13 anos, para com 21, 22 eu sentar com um cara que me deu uma direção. vida. Olha isso. Então eu andei errante por muito tempo na minha vida. E aí eu fiz muita coisa errada e errei muito. Perdeu muito tempo, às vezes. Perdi muito É tempo. algo que eu falo também. muito com os adolescentes aqui, porque a gente vive isso aqui no Contexto PIB, né? Somos mentoriados e cada um Aham. mentoria nas suas áreas. Eu mentorio jovens e adolescentes e eu falo com eles, cara, eu queria, na idade de vocês, ter tido alguém para me mentorear. Quantas borradas eu teria evitado na minha vida? Uhum. Quantos erros eu teria evitado? Quantos prejuízos, Isso. pecados? Então aproveite. Quando você tiver a oportunidade de ser mentoreado por alguém, quando alguém quiser investir na sua vida, permita, porque Uhum. aqui são 3 pessoas falando, vale a pena, né? Isso. Ou até mesmo seja intencional em procurar uma pessoa Boa. para fazer isso. É isso, cara. eu acho Não que esse é o espere segredo. vir É, somente, porque né? assim, eu acho, muito embora existam muitas igrejas, líderes de jovens que têm uma fala de discipulado, nem todas as vezes tem essa constância, né, em discipular alguém, em entender que isso deve ser feito de maneira profunda. Porque às vezes o cara acha que discipular uma pessoa é só trazer ele para a célula dele e beleza, o cara vai lá, mas não tem essa profundidade num diálogo. Às vezes acha que é só para novo convertido. Exatamente. O cara que se converteu Tá agora, se vindo decidiu e tal, agora e ainda precisa não tem as conhecer- bases, É, né? tipo um estudo bíblico, assim, Uhum. depois que o cara amadurece. E não é isso. Então é importante você ser intencional com a pessoa. E assim, cara, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você caminhe comigo. Quando eu vim pra BH para estudar, fazer seminário, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu saí assim para jantar com o pessoal lá do colégio, eles falaram: ah, qual igreja você tá indo? Eu falei: ah, mano, não tô indo em igreja nenhuma, tô procurando ainda. Uhum. Mas você já tem alguém que te mentoria? Eu falei: eu não. Aí, mas por que não? Ah, não acho que é importante. Aí os caras: que? Cara, é a coisa mais importante. Uhum. E eu não tinha muito isso. Às vezes o meu pai até fazia esse papel sem eu saber que ele fazia, né? Meu pai é pastor, então sempre que eu precisava, eu conversava com ele. Mas, cara, isso é muito importante. Você tem um direcionamento pra sua vida, você tem uma pessoa ali que conhece a sua realidade e principalmente que quer ver Jesus na sua vida. Isso é muito interessante, porque às vezes tem muito líder, muito cara que mentoria e acha que a pessoa que ele está mentoriando ou discipulando vai ser sempre aquele pequenininho que vai estar atrás dele. Só que o bom mentor é aquele que fala: mano, você vai mais longe. É. Cara, você vai ser maior, você vai avançar. Cara, isso é muito importante. Pega o exemplo de Jesus, né? Ele fala para os discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu. É Olha importante que até interessante. pro mentor ter isso em mente, né? Da Exatamente. humildade. Exatamente. cara. Eu acho que os dois têm que ter isso em mente. Tanto o mentor saber que em algum momento o mentoriado vai passar ele, tipo assim, cara, esse moleque vai longe. Sim. Mas também o moleque ou quem tá sendo mentoriado olhar pro mentor e falar assim: eu não preciso imitar 100% os passos dele. Exatamente. Eu Cada um tem pego a os sua ensinos história, que ele me velho. traz, eu pego o aprendizado, mas eu posso digerir e fazer da minha forma. Pra você não ser um É. cuspe, não ser uma sombra, porque o cara tem que preparar pra ser além. E é interessante porque se eu sou o mentor e eu tô te preparando pra ir além de mim, eu não vou querer que você me passe e já fique bem. Eu vou querer passar pra você passar e eu vou subir mais. Então ambos vão estar em constante aprendizado, constante crescimento. Eu tive muita crise com isso, porque eu sempre vi o meu pai como a minha maior referência e se eu só poderia crescer se eu fosse como ele. Uhum. Só que o meu pai é diferente de mim. Eu sou um cara mais melancólico, sanguíneo, meu pai é super fleumático. Velho. Nossa, risonho, conversador, se relaciona e tal. Seu Eu pensei, cara, Augusto. eu não vou conseguir ser assim. Eu não sou igual a ele, minha personalidade não é igual a dele. Então, como que eu consigo crescer e chegar num nível, entende? Que se assemelha ao que ele é. E um dia ele mesmo falou assim pra mim: filho, você não precisa ser igual a mim, você não é igual a mim, mas você tem a sua própria história. E você pode ir Isso. até mais longe, entendeu? Com a sua personalidade, com quem você é. Né? É claro, se assemelhando a Jesus, mas você tem a sua particularidade. Né? Então, Jesus ele tem um caminho para cada um, de acordo com a personalidade, porque foi ele que te criou dessa forma. Uhum. Entende? Então, por mais que o seu mentor seja um cara que para você ele é 10 em todas as áreas, né? Você tem que entender que você tem a sua própria história, né? E que você vai trilhar o seu caminho com a bagagem que você aprendeu dele. Eu acho interessante, né? Pegando até minha própria vida, assim. Do porquê ser mentoriado até, né?
Qual a necessidade disso? A gente falou que tá parecendo muito de adolescente, criança e tal, mas é porque eu tô imerso no processo há muito tempo. A gente cresceu na igreja, então a gente, de certa forma, temos algum tipo de contato com isso desde muito tempo. E a gente já falou também do que seria o ideal, né? Seria Isso. desde o começo. Mas todo mundo precisa de uma mentoria. E aí, eu falando um pouco sobre mim, assim, eu sempre tive convicção do meu chamado. Uhum. É interessante isso. Desde criança. Brincando, assim, eu brincava, falava que ia ser pastor, botando gravatinha, com a biblinha. Cara, quando os caras me chamavam de pastorzinho na foto. escola, eu odiava, velho. Tem foto, Engraçado. eu com bíblia debaixo do braço, gravatinha e pastorzinho, assim. Quando falavam bonitinho. que eu ia ser pastor, minha mãe ficava brava. Brava, é. Olha, cada um tem uma história, né, velho? Então, eu sempre tive esse processo, sempre tive essa convicção, e meus pais sempre impulsionaram, eles sempre gostaram muito. E meus pais são, né, missionários também, evangelistas, então eles olhavam para isso e falavam, não, é isso aí mesmo, vai lá e tal. Então eles reforçavam, né? Então eu sempre tive convicção do meu chamado. Mas então o meu problema não era falta de identidade. Eu sabia. O meu problema era falta de direção. Uhum. Por exemplo, uma Ferrari, né? A gente vê muito esse exemplo dado pelo pastor Juan. Uma Ferrari é uma Ferrari. Mas até uma Ferrari precisa de direção. Uhum. Não adianta uma Ferrari estar lá, parada, ela vai ser uma Ferrari. Ela sabe quem ela é. Ela sabe todos os seus atributos, suas qualidades, seus limites também. Ferrari também deve ter algum limite. Deve ter alguma coisa lá que fala assim, isso aqui não é tão bom. Vai Deve ser meio Ferrari difícil. na água pra você ver. Exatamente. Põe ela nas ruas do Buritice. Nem que foi isso, nem que foi isso. Mas até a Ferrari precisa de direção. Então, por que nós precisamos de mentoria? Porque todos nós precisamos de direção. E é um processo muito sábio. E a gente olha para... antigamente, né, tinha muito isso. De se sentar do lado de uma pessoa mais velha e conversar sobre a vida. Perguntar como é que era no seu tempo. Quando você ia resolver tal problema, o que você fazia? Quando você teve crises financeiras no seu tempo, o que o senhor fazia? As pessoas faziam isso com seus avós antigamente. Hoje nós não fazemos isso mais. Então a gente não tem mais esse processo dos ser passado de geração em geração os conhecimentos da família. Por exemplo, eu sei pouquíssimo sobre o passado dos meus avós. Pouquíssimo, quase nada. Por causa de uma característica da nossa geração. É um defeito, É né? um defeito, é um péssimo defeito. Eu acho que é afinal. reflexo do nível de acesso que a gente tem nas mãos, né? A gente tem mais informações em 5 minutos no Google do que o imperador tinha na vida inteira. E aí é Isso faz mal. interessante, a gente tem muita informação. A Muita gente não sabe informação, lidar com isso. mas não temos vida. Não tem direção. Pouquíssima vida. E direção dá quem tem vida. Quem já viveu. É isso. verdade. Você quer, tanto que nós estamos falando aqui sobre mentoria. Ninguém aqui conceituou cientificamente. Ninguém aqui trouxe o que Harvard diz sobre... Não, nós estamos falando da nossa vida. Qual que foi a diferença de sem mentoria com mentoria? Sem mentoria, eu achei que eu ia montar um ministério pastoral de outro tipo de missão, de missões urbanas, com a galera diferente, e nós íamos montar esse projeto, ia dar certo, deu tudo errado, todo mundo desanimou, eu saí chateado, frustrado com a missão, e muitos de nós ficaram perdidos pelo caminho. Esse foi o meu processo de mentoria, queimei largada. Eu achei que eu estava pronto, eu não estava pronto. Né? Eu precisava de preparo. E é outra coisa que o Juan tem falado, né? A exposição expõe. E quando você é exposto, você expõe quem você é. Verdade. Eu não tinha fundamentação. Eu tinha um pouco de conhecimento. Também não tinha muito conhecimento, mas tinha um pouco. E muita vontade. Muita vontade, muita direção. Então, era uma Ferrari, estão me comparando com a Ferrari, estão me achando pouco também. Né? Era uma Ferrari sem direção. Mas por que eu não tenho problema em me falar que eu era uma Ferrari? Não porque eu tenho esse nível de capacidade. Não, mas porque todos nós temos. É isso. Todo mundo tem capacidade para ser grande. O fabricante é o mesmo, né? O fabricante é o O mesmo. interessante é que isso aí volta naquela questão que você perguntou. Existe algo que o seu mentor já falou, já expôs pra você e que bateu muito no seu orgulho? Seria até legal se vocês puderem dar algum exemplo. Não, interessante porque ele tá falando esse negócio aí de missões urbanas. Quando você chegou aqui, você achou que seria fazer isso? Ou de repente tinha Eu esse achei- ímpeto e de repente um seu mentor falou, cara, acho que não é por aí. Ou, cara, não acho que esse é o momento. É isso que é muito louco. Porque eu cheguei na igreja, eu já estava na fase tão meio assim, que for sem será. direção, que eu só me entreguei ao processo. É aquela frase, né, mano? Pra E quem não aí- tem direção, qualquer caminho serve. Eu tava nessa linha. Só que, no meio do processo, foi se revelando a direção que eu devia correr. Que eu devia Porque você percorrer. estava respeitando os processos também. Aí eu passei a respeitar o processo. Então, eu tive o processo de ser curado, de ser tratado, de ser impulsionado, que eu também fui muito impulsionado. Mentoria não é só
que eu falei de Dedo na pecado, de ferida, confessar. né? Não é só dedo na ferida, mas também impulsionamento. Eu acho né? que a parte que a gente começa a realmente perceber o bem que a mentoria tá fazendo é quando você vê, caramba, eu tô sendo empurrado. É a história do jacaré lá, né? Isso. Exatamente. E nem sempre esse empurrão ele vai vir só de elogios. É. Muitas vezes o empurrão vai vir de muitas correções, cara. Sim. Uma das coisas que eu mais ouço, tipo assim, Samuel, você tá crescendo. Eu ouço, não é quando, tipo assim, eu tô tocando uma música e tá legal. Uhum. É quando eu deixo de fazer coisas erradas que eu fazia. É quando você sacrifica. Exatamente. Então, quando eu deixo de praticar coisas que eram muito prejudiciais a mim, prejudiciais a quem estava perto de mim. Então, o crescimento, às vezes, ele vem muito mais de uma poda do que de uma regra. Verdade. Entende? Eu citei a história do jacaré aqui só pra não ficar avulso. Conta que um milionário tava numa ilha lá com o pessoal, fazendo turismo. E aí ele mostrou pro pessoal um lago grande e o lago cercado de jacaré, lotado. E ele falou assim, ó, quem pular aqui e chegar do outro lado, eu dou 5 milhões. E aí o pessoal ficou olhando e do nada um cara cai lá e sai nadando, Loucão, atravessa. Loucão. Doidaço. Todo mundo aplaude, o cara vira notícia, vira Esse mídia. é macho. Chega bem lá. Esse tem coragem. Corajoso. E o cara aplaudido e sem graça, né, e tal. Aí recebe o cheque, chega no hotel, a esposa dele venerando ele. Nossa, que homem. Ele, amor, tem que te confessar. Eu não pulei, alguém me jogou ela. Eu sei, foi eu. Então eu acho que o mentor Essa é esse história é cara muito que joga a gente pra Bota no frente, fogo, que é, bota cara. no fogo. É isso. Cara, eu vi você falando lá, todo mundo aplaudiu, mas eu vi que você teve uma fala que não foi legal. Cara, indo pro mundo dos negócios, você tá querendo expandir o seu negócio, mas isso aí não é correto. Você tá sonegando imposto, isso não é correto. Cara, já pensou em expandir para tal lado? Então, o mentor é o cara que vai tirar você da zona de conforto, ou em outra linguagem, vai tirar os seus óculos e vai falar assim, vira a cabeça, olha pro lado. Tem outras opções. Cara, não é por esse caminho. Então, é o cara que vai pegar você e vai falar assim, você tá bitolado, vamos abrir o horizonte? Dentro dessa fala do Renan, eu acho muito importante, acho muito interessante. Porque eu um pouco de discordar, mas não acho que é só na correção. Lembrei de sua sogra ontem. Por quê? Ela falou, mano, eu falei assim pra sogra do Augusto, falei, o Augusto era muito diferente. Nossa. É Olha aí, outra pessoa. Ela falou isso. Aí Augusto ela é outra falou assim, pessoa. uma das coisas... Aí a Sara, a esposa do Augusto, falou assim, mamãe não gostava muito de Augusto. Aí ela falou assim, não, o que eu odiava. Eu falei, caraca, tem uma diferença grande. Aí falou assim, é que o Augusto... Sogra, eu te amo. É que o Augusto, ele era muito de confrontar, assim, muito de discordar toda hora e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, é que eu tinha esse ímpeto mesmo, revolucionário e tal, não sei o quê. Aí que você falou que você discorda do Renan, eu lembrei desse velho homem que brotou aí. Não, eu discordei com classe. Mas não é discordar, é só porque eu não acho que é só na repreensão. Sim. Mas é dentro do que o Renan falou. É tirar os seus olhos, os seus óculos, na verdade, né? E falar, opa, pera aqui, mano, tem outra coisa aqui, ó. Isso aqui. Então a gente também fala... É alguém que tá vendo de fora, né? Quando a gente também fala assim, pô, o Samuel tá crescendo, o Renan tá crescendo, o pessoal tá crescendo, é também quando a gente olha e vê eles fazendo coisas que eles não se achavam capazes de fazer antes. Né? A gente teve um grande exemplo aqui, que foi um filme. Nós fizemos um filme curta-metragem, está aqui no nosso YouTube, assista aí. E foi muito interessante aquilo, porque eu lembro das reuniões. Eu tinha ficado uns dias fora, não lembro por quê. Tô se preparando. Não sei, não Eu sei acho o que que você foi, tinha não. um trabalho pra fazer. Eu acho que foi. Eu fiquei alguns dias sem vir na igreja. Na época eu ainda não estava integral, né? E aí, houve na conversa na reunião, né? Falou, ó, vamos fazer um curta-metragem de Natal e tal, é isso, isso e isso. O Juan falou, deu a direção. Aí, beleza. Aí, quando eu voltei, ó, vai ter um filme. Eu, beleza. Aí depois, como assim um filme? Como é que vai ser esse negócio? Eu nunca fiz um filme. E aí, não sei o que, não sei o que. Aí, de vez em quando, falava na reunião, pessoal, lembra aí, tem que fazer o roteiro do filme. E você vai ser o diretor. E eu que ia dirigir, eu que ia gravar, eu que ia fazer um negócio. Aí passava mais ficava uns 15 dias sem tocar no assunto. Depois, ó, pessoal, a Jéssica já trouxe o roteiro, viu? Tá pronto lá, ela disse que vai só acertar umas coisas. E eu tô, meu Deus do céu, esse negócio é É sério. sério. É sério. E aí foi quando a ficha caiu e a gente foi lá e fez. Gravou o quê? Outubro pra estrear em dezembro? Cara, eu sei que nós tivemos umas 5 diárias de gravação. E muitas diárias de edição. Muitas. noites. Mas o interessante é o seguinte, eu não me achava capaz, mas nem um pouco, em fazer aquilo. E aí, quando eu chego na igreja, eu vim em outra perspectiva. Eu achava que, quanto pastor, eu seria um missionário de missões urbanas. Eu me via só assim. Hoje eu desempenho uma função, eu tenho trabalhado em uma área que não tem nada a ver com isso. É o que eu ia te falar agora, porque
esse desenvolver, muitas vezes, ele se dá em áreas que não tem a ver com o seu nicho até então. Porque, por exemplo, você já tirava foto, fazia umas filmagens. Isso. Um filme, cara, é muito além. Só Muito que ainda além. assim tava dentro do seu nicho. Tava dentro do escopo, Entendeu? Tava dentro do rolê. Só que assim, pastorear tava dentro do seu rolê, mano. Dessa forma, não. Pois é, não tava. Não tava. Então, assim, a mentoria ela te impulsiona até em áreas que até então você acha que é impossível pra você, cara. Então, assim, eu pensava, cara, pastorear pra mim, como é que é isso? Gerenciar a equipe. Gerenciar a equipe. Cara, você tem um Caraca. negócio muito louco é você gerenciar a equipe. Engraçado. Você gerenciar emoções. Pessoas que você tá ali, tipo assim, às vezes eu tô com a banda ali, cara. Tem um cara colérico, tem um melancólico, tem um fleumático, tem um sanguíneo. E cada um deles teve uma semana diferente. Como que você chega no ensaio pra fazer tudo dar Cada certo? um tá com uma espiritualidade diferente. Exatamente. Tem uns que nem gostam da gente. Não, tem, cara. Verdade seja Não, e dita. uma das coisas que me consolou em relação a isso, acho que a gente foi no... Viu o Wesley Cassete falar. Falou assim, cara, quer saber se o negócio tá dando certo? É quando tem alguém lá dentro que não gosta de você, que acha que tá dando errado, que não é assim que deve ser feito. Aí eu lembrei, eu falei, pô, então beleza, estamos no caminho certo. Então, sempre tem um ali, mas não concorda, acho que tá errado, não tem que ser assim. Interessante, quando a gente imaginava ser pastor, a gente imaginava um gabinete, estudando Isso, e preparando isso. pregação. De Essa é a terno o dia imagem. inteiro, de terno No o Essa dia é a meu, caso, imagem que vem na no cabeça. meu caso, o gabinete era um banco de uma praça. Pois é. Agora, vai ver o que a gente faz, e principalmente por causa da pandemia também. Isso. Foi dirigir programa, foi criar roteiro, foi carregando pessoas editar, carregar andaime, culto presencial, culto online, célula presencial. É se reinventar o tempo Se todo, reinventar. cara. E aí Isso. vem a mentoria nisso e fala assim, você dá conta, vamos lá, calma, É. senta, respira. Calmou? Uma Agora coisa vamos que eu- conversar. É. Uma coisa que eu gosto muito da mentoria do Juan é que o Juan, ele não é muito normal. Ele é um cara fora do normal. Ele é meio Que doidão. bom que você falou fora do E normal, aí, porque senão o mano? salário ia vir de uma vez. Ele tem uma visão. Uma vez, quando o Juan foi conversar comigo a primeira vez, ele falava o seguinte: Augusto, nós estamos começando esse trabalho. Ele vai rir muito agora. Mas ele falava assim: ó. Mas aí eu ainda não sei como é que vai ser. Eu não consigo te falar muito lá na frente o que, é que nós vamos fazer. É como se tivesse um carro saindo de uma garagem. Eu penso que ele sabia. Quando você liga o farol, o Pra não carro vai assustar, iluminar o quê? Vai iluminar ali a 30 metros na sua frente. Exatamente. Então, conforme você vai andando, você vai iluminando de 30 em 30 metros. É isso mesmo. Eu acho que o farol do Juan é um pouco especial. É. Ele enxerga uns 49 anos de metro, né? Ele Eu enxerga acho que ele 49 sabia. anos pra frente. É tipo Mas, ciclo. entende? Eu acho que se ele te falasse, você ia ficar assustado. Então ele te falou os 30 metros. Senão você ia ver um buraco, um abismo. É verdade. Então enxerga os 30. Depois você vai ver mais 30. É o que ele fala de José, né? Deus deu um sonho pra José. Mas Deus não falou o que José ia passar pra chegar nesse sonho. É verdade. Então José teve a sua identidade, ele sabia que ele era capaz. Mas o processo para ele virar aquela pessoa Sim. é outro rolê. E todos nós somos assim. Não é um adolescente, não é um jovem. É qualquer um. Eu tenho um exemplo do meu sogro. Meu sogro tem 50 e alguma coisa, eu não sei exatamente. Mas ele chegou na nossa igreja, deve ter uns 2 anos, mais ou menos junto comigo. Uhum. E ele tá apaixonado. Tá apaixonado. Ele tá assim, cara, como se eu tivesse começado agora a minha Legal, vida. né, cara? Então ele tem passado por um processo de mentoria. A zoeira interna da família é quando chega uma mensagem para ele do Juan, ou da Keila, falando: sábado que vem podemos nos encontrar? Aí é a zoeira, que a gente começa, ih, essa semana, hein? Pode quebrar. O pior de todos é, cara, sonhei com você. Esse é o pior. Nossa, esse aí é é o pior. pesado. Mas aí eu queria deixar outro versículo aqui. Eu tava lendo Provérbios. Leia a Bíblia, é bom de vez em quando. Tô De brincando. vez em quando, Todo você dia é bom. doido? Brincadeira. Tá escrito Provérbios 12, 15, é algo muito interessante, que é o que nós estamos falando aqui. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Primeiro, quem acha que seu caminho está muito perfeito aos seus próprios olhos, você é insensato. É o que o texto está falando. Estou falando aqui de trás para frente. A minha vida tá boa, não faço mal pra Do jeito ninguém, que tá não bom, prejudico ninguém. eu acho que é assim mesmo. E por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão. Sim. Você está sendo insensato. Ponto. Uhum. Mas o sábio, o que o sábio faz? Ele ouve conselhos. É isso. Olha que interessante. Ouve isso. de quem tá de fora, né? Ouve de quem está de fora. Ouve de outra pessoa que não é ele mesmo. Uhum. Então, por isso que a mentoria ela é importante para todos nós. Todos nós temos possibilidade e capacidade de ser uma Ferrari, de ser alguém muito grande,
de ser alguém que se desenvolveu muito bem, que teve uma ótima família, uma ótima vida financeira. E uma ótima, não é que você vai ser rico e tal, não, nem sempre. Eu falo de ser estruturado, organizado. Exatamente. De ser uma pessoa que tem tempo para curtir com seus filhos, com sua família. Alguém que vai ver os seus netos. Por quê? Porque cuidou da sua saúde, gerenciou melhor a sua saúde. E então, os netos vão vir e ele vai estar firme, forte para poder curtir, desfrutar. Porque é um cara que teve uma visão ao longo tempo, né? Ele foi sábio, mas para ele ser sábio, ele ouviu conselhos. Não foi reto aos seus próprios olhos. Então, é isso que nós estamos falando. Mentoria é isso. Mentoria é para mim, é para você que está assistindo, é para você que está começando a sua vida, ou para você que talvez já acha que já acabou a vida. Porque cada dia da sua vida, mano, existe algo ali para você poder desfrutar, para você poder extrair dali algo que de repente vai mudar a sua história. Então, assim, eu acho que não tem tempo tarde demais para isso. Não tem. Cada dia você está vivendo uma coisa diferente, cada dia é uma conversa nova. Cada semana você pode conhecer pessoas novas, situações diferentes. Então, a mentoria, ela te prepara para o novo. E eu acho que, só finalizar, eu acho que uma das coisas que prejudica muito o ser humano é que ele não está muito acostumado a se preparar para o novo. O Juan foi numa palestra lá na igreja da cidade, que ele até postou, achei muito interessante, que o cara falou assim, cuidado para você não se preparar para o mundo que já passou. Né? Uau. Então, assim, a gente às vezes está se preparando pelo que já foi. Lá atrás a galera fazia isso, vou fazer. Mês passado a galera fez isso, vou fazer. Cara, mas já parou para pensar o que vai ser daqui para frente? Né? Então, como que a gente pode se preparar para o que vai vir? Como que você pode se preparar para aquilo que é inovador? Sabe? Fala de inovador, eu lembrei do negócio da Apple, que a Apple, ela vende um propósito, ela não vende um produto. Né? Então, toda a propaganda da Apple, eles expõem o porquê. O porquê que eles fazem isso? Porque eles querem um mundo inovador. Eles gostam de inovar. Né? Mas aquela empresa que vende o produto, que vende o quê? O quê é o objeto, o porquê é o propósito. Aquele que vende o quê, ele vai ficar preso a isso aqui. Ele tá preso ao seu quê, mas ele não tá preso ao seu propósito, que é o certo. Cara, eu acho isso muito interessante porque a mentoria, ela te faz entender o porquê você faz as coisas e não o que você faz. Legal. Entende? E entender o porquê que você faz te dá gás para você continuar, né? Te dá criatividade para você avançar. Mas quando você tá ali no quê, às vezes você tá perdido. Às vezes você cai naquela cilada de achar minha rotina horrorosa, eu odeio minha rotina. E rotina é boa, só que ela é boa quando tá dentro de um propósito. Com um objetivo, né? Exatamente. Boa. Caminhando pro fim, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, ninguém sabe tanto que não tem nada para aprender. Todo mundo pode ser mentoriado, todo mundo pode mentorear alguém. Para escolher um mentor, você não precisa escolher alguém perfeito, alguém que não tem erro, alguém que você nunca viu falhar. Pelo contrário, escolha alguém que você já viu falhar e admitir, pedir perdão. Escolha alguém que você tem como referência, exemplo. Mas também mentorie. Pegue alguém que já está passando pelo que você já passou, alguém que está tendo dificuldades que você já teve e ensine. Para a gente encerrar, para a gente ir para o fim agora, defina com uma palavra, no máximo 2, como seria uma mentoria ideal para vocês. Lembrando que ideal é diferente do real. O ideal, que seria para vocês, para receber? Para receber? Por exemplo, para mim, uma mentoria ideal seria ter mais tempo junto. Eu falei 3 porque eu posso, eu que tô aqui. Que a produção tá ali, eu tô vendo aqui na lateral. Eles estão contando 3. As palavras, quantas ele usou. Tempo de qualidade. Eu vou falar uma frase, né? Também não vou falar 3 palavras. Você dificultou em uma palavra no máximo. É difícil demais, eu não tava preparado para essa. Eu ia contar até uma história. Fala pro mentor de vocês aí trabalhar isso. Mas eu vou falar pelo o motivo pelo qual eu recebo muito bem a mentoria de Juan. Vida. Fruto. Então, a vida dele me mostra que ele é alguém que foi mentoreado muito bem. Que foi mentoreado muito bem. Te vê ele honrando o André Fontana o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu já conheci o André Fontana, mas não conversei com ele assim. Né? Mas eu tenho um carinho por ele enorme por causa do Juan. Pelo que o Juan fala e por como o Juan o apresenta. Então, o Juan é um cara que foi muito bem mentoreado. E eu vejo de forma muito positiva a mentoria que ele faz com a gente. Então, vida de verdade. Frutos, os frutos. É isso, pessoal. Espero que tenha sido bom para você. A Bíblia é o maior exemplo que a gente tem de mentoria. Isso. Moisés foi mentoreado, José, Jesus. Então,
Procure um mentor, procure alguém para te mentorear e seja você também quem vai mentorear alguém. Porque quando você pega alguém sem sentido, sem propósito, mentoria, aquela pessoa se torna alguém que vai fazer a diferença. Então que essa verdade seja aplicada sobre a sua vida. Obrigado, Sam, obrigado, Augusto. Estamos aí. Deus abençoe. Deixa É isso pessoal. aí, tchau. Valeu.